Nosso planeta está repleto de mistérios e fenômenos inexplicáveis que desafiam até mesmo os cientistas mais experientes. Neste vídeo, convido você a explorar alguns dos lugares mais enigmáticos da Terra, locais cuja existência parece desafiar a lógica. Os alpinistas vivem em busca de desafios, tentando conquistar os picos mais altos do mundo. O Everest é o mais famoso, mas existem montanhas imponentes que permanecem intocadas pelo homem. Entre elas, destaca-se o misterioso Monte Kankar Punsum, situado na fronteira entre Butão e China. Com impressionantes 7.570 metros de altitude, ele ocupa a 40ª posição entre os picos mais altos do planeta, mas guarda segredos que o tornam verdadeiramente único. Durante anos, exploradores relataram um fenômeno intrigante. Kankar Punsum parece desaparecer da paisagem. As coordenadas da montanha frequentemente parecem mudar, o que alimenta disputas entre Butão e China sobre a quem pertence essa elevação. Mas, apesar das discussões territoriais, a verdade é que essa montanha permanece invicta. E não é apenas pelo desafio da escalada. Até 1983, o Butão proibia qualquer prática de montanhismo. Quando a proibição foi suspensa, diversos alpinistas tentaram chegar ao topo de Kankar Punsum, mas nenhum deles teve sucesso. As condições climáticas extremas e uma série de acidentes tornaram cada tentativa frustrada. Em 1994, o Butão voltou a proibir a escalada e até mesmo a realização de expedições aos pés da montanha. Esse mistério chamou a atenção dos ufólogos, que acreditam que Kankar Punsum esconde um segredo ainda maior. Para eles, o nome da montanha, que pode ser traduzido como Pico dos Três Irmãos Espirituais, sugere que ela é habitada por 3 raças alienígenas. Será que há algo além das nuvens que envolve esse enigma? Testemunhas oculares frequentemente relatam avistamentos intrigantes na região. Objetos voadores em forma de disco e luzes misteriosas dançando no céu. Parece coisa de outro mundo, mas há um detalhe importante a considerar. No Butão, o budismo é a principal religião e, de acordo com suas crenças, muitas montanhas são sagradas, moradas de espíritos que não devem ser perturbados. Por esse motivo, as autoridades restringiram o acesso a essas áreas, mantendo o mistério ainda mais vivo. Agora, viajamos para outro enigma fascinante: as misteriosas Baías da Carolina, localizadas ao longo da costa leste dos Estados Unidos. Essas formações geográficas são um verdadeiro quebra-cabeça para os cientistas. Trata-se de milhares de depressões elípticas e rasas, com profundidades de até 3 metros e diâmetros que variam entre 100 metros e impressionantes 12 quilômetros. Vistas do espaço, essas formações criam um padrão intrigante, lembrando marcas deixadas por algo colossal. No passado, existiam pelo menos 500 mil dessas baías, mas muitas foram destruídas pela atividade humana, como agricultura e pavimentação. Mesmo assim, elas ainda abrigam ecossistemas ricos e diversificados, com pântanos que secam e se regeneram conforme as chuvas e o nível das águas subterrâneas. Mas como essas depressões surgiram? Essa pergunta tem gerado muitas teorias. Alguns acreditam que elas foram formadas pelo impacto de um antigo meteorito cujos fragmentos caíram na região, explicando o formato peculiar dessas crateras. Outra hipótese popular sugere que, há cerca de 95 mil anos, esses buracos eram lagos pré-históricos que secaram ao longo do tempo. Será que estamos diante das marcas de um impacto cósmico ou dos resquícios de um passado aquático esquecido? O mistério permanece e continua fascinando cientistas e curiosos do mundo inteiro. Teóricos da conspiração acreditam que civilizações altamente avançadas habitam as profundezas da Terra, escondendo-se sob camadas de gelo para se protegerem da humanidade. Parece difícil de acreditar, mas a ciência já provou que, sob o gelo, existem formações surpreendentes. Em 2013, pesquisadores da Universidade de Bristol realizaram uma investigação na Groenlândia, utilizando radares e tecnologia de ponta para examinar o que se escondia sob os impressionantes 3.000 metros
metros de espessura da camada de gelo. O que descobriram foi simplesmente impressionante, um gigantesco cânion subterrâneo, o maior já encontrado no mundo. Com uma extensão de 740 quilômetros, ele se estende desde o ponto mais alto da Groenlândia Central até a geleira Petermann, na costa noroeste. Acredita-se que essa formação tenha cerca de 4 milhões de anos e que antes da Groenlândia ser coberta por gelo, tenha sido parte de um antigo e colossal rio. Saindo do frio extremo, viajamos agora para o calor escaldante do deserto australiano, onde se encontra uma das formações rochosas mais enigmáticas do planeta, Uluru, localizado no Parque Nacional Uluru-Kata-Tjuta. Esse monólito colossal de coloração vermelho escura parece ter saído de um cenário surreal, com 348 metros de altura, mais de 3,5 quilômetros de comprimento e 3 quilômetros de largura. Uluru se destaca imponente em meio à paisagem árida. Mas não é apenas seu tamanho que impressiona, sua idade é estimada em incríveis 680 milhões de anos. Para os povos aborígenes, Uluru é uma rocha sagrada, lar de espíritos ancestrais. Segundo as lendas locais, a serpente d'água e os lagartos monitores negros protegiam o local. Em respeito às crenças indígenas, o governo australiano proibiu a escalada do monólito em 2019 e em 2020, até seu panorama tridimensional foi removido do Google Maps, mas a maior incógnita sobre Uluru permanece. Como essa formação rochosa acabou isolada no meio do deserto, cientistas acreditam que há cerca de 505 milhões de anos essa região era repleta de montanhas. Ao longo dos milênios, a erosão destruiu a maioria delas, mas Uluru resistiu ao tempo, permanecendo como um verdadeiro monumento natural. Agora, seguimos para a Flórida, onde outro mistério se ergue em meio à paisagem, o enigmático Castelo de Coral, próximo à cidade de Homestead. Quem visita esse lugar se encanta com sua beleza, mas o que realmente impressiona é sua história. Como esse castelo foi construído e, mais importante, como seu criador conseguiu erguer sozinho toneladas de rochas de coral. Esse enigma continua intrigando cientistas e curiosos até hoje. O misterioso Castelo de Coral foi concluído em 1951 por um homem chamado Edward Leedskalnin, mas sua construção começou bem antes, em 1920. O motivo? Um desgosto amoroso. No dia anterior ao casamento, sua noiva o abandonou, deixando Edward arrasado. Em resposta, ele se lançou em um projeto ambicioso, erguer sozinho um castelo feito inteiramente de enormes blocos de coral. O mais impressionante é que ele transportou e esculpiu megálitos colossais, alguns pesando até 30 toneladas, sem a ajuda de ninguém. Ele os trouxe da costa do México e, sob o manto da noite, trabalhou incansavelmente em sua obra-prima. Mas como um único homem conseguiu tal feito? Essa pergunta permanece sem resposta até hoje. Conspiracionistas acreditam que Edward possuía conhecimentos ocultos ou até mesmo contatos com civilizações extraterrestres que teriam lhe ensinado técnicas avançadas para mover pedras de tamanha magnitude. O próprio Edward nunca revelou seu segredo, mas uma vez afirmou ter descoberto o método usado pelas civilizações antigas para erguer construções monumentais apenas com ferramentas rudimentares. O mistério continua, tornando o Castelo de Coral uma das estruturas mais intrigantes do mundo. Agora viajamos para outro fenômeno igualmente enigmático, a Floresta Torta, um bosque peculiar localizado próximo à cidade de Gryfino, na Polônia. Diferente das florestas convencionais, essa é composta por cerca de 400 pinheiros que crescem de maneira incomum. Seus troncos formam curvas acentuadas, como se tivessem sido dobrados de propósito. A floresta tem cerca de 1,5 hectare e atrai turistas e cientistas do mundo inteiro. Mas a razão por trás da estranha forma das árvores ainda é um mistério. Curiosamente, os pinheiros começam seu crescimento de forma normal, retos como qualquer outra árvore. No entanto, quando atingem cerca de 30 centímetros de altura, seus troncos dobram drasticamente para perto do solo antes de retomarem o crescimento vertical em direção ao sol, assumindo um formato que lembra ganchos. Existem várias teorias para explicar esse fenômeno. Alguns especialistas acreditam que as árvores foram manipuladas por humanos, possivelmente como parte
parte de experimentos com técnicas de cultivo. Outros sugerem que a floresta está situada em uma zona geopatogênica, onde fatores ambientais desconhecidos podem ter causado uma mutação no crescimento dos pinheiros. Independentemente da explicação, a Floresta Torta continua sendo um espetáculo natural intrigante e é hoje um monumento protegido pelo Estado, garantindo que esse mistério permaneça para as próximas gerações explorarem. O Hotel RMO, no SNS, é um destino turístico extremamente popular, não apenas por seu serviço de alta qualidade e vistas deslumbrantes, mas também por suas histórias místicas. Localizado na pitoresca província de Alberta, Canadá, este hotel foi construído em 1888 e atraiu muitas personalidades famosas, incluindo Marilyn Monroe e Winston Churchill. Durante a construção, um erro dos trabalhadores levou à criação de uma sala sem janelas, que foi acidentalmente murada e esquecida até ser descoberta após 758 anos, um incêndio em 1926. Inicialmente usada como depósito, a sala logo se tornou conhecida por histórias de medo e excitação intensos entre os visitantes do hotel. No entanto, as histórias místicas não se limitam a essa sala secreta. O quarto 873, onde os hóspedes ficaram por longos anos, é famoso por relatos de encontros com espíritos malignos, impressões estranhas em espelhos, risadas de crianças e movimentos inexplicáveis. Era uma noite escura e solitária, quando um motorista percorria uma estrada deserta. Tudo parecia tranquilo, até que os faróis do carro iluminaram algo inquietante. Uma figura pálida, de membros longos, rastejava lentamente pela vegetação. Seus movimentos eram antinaturais, quase impossíveis de descrever. Um arrepio percorreu a espinha do motorista. Algo no comportamento daquela criatura não era normal. Era um animal? Uma pessoa? Não havia como ter certeza. Por um momento, ele pensou em parar e observar, mas uma sensação de perigo tomou conta dele instantaneamente. Sem hesitar, pisou no acelerador e fugiu dali. O que ele havia visto? Um trocador de pele? Uma criatura desconhecida? Ou sua mente lhe pregou uma peça? Ele nunca saberá, mas aquela imagem ficou gravada em sua memória. E você? O que faria no lugar dele? Pararia para observar ou fugiria sem olhar para trás? Era uma noite tranquila quando um grupo de amigos decidiu sair para uma viagem de carro, rindo e ouvindo música. Nada parecia fora do normal. De repente, ao fazer uma curva, os faróis iluminaram uma figura sentada no meio da estrada. Parecia uma mulher de cabelos longos, mas sua postura era antinatural. O silêncio tomou conta do carro quando a figura começou a se mover. Ela não caminhava como uma pessoa comum. Seus movimentos eram estranhos, como se cada passo estivesse invertido, espasmódicos, bizarros. A escuridão ao redor só tornava tudo mais assustador. Ninguém no carro ousou falar. Eles só queriam sair dali o mais rápido possível. Mas então a figura começou a se aproximar, de costas, como se os estivesse seguindo sem olhar diretamente para eles. O motorista, tomado pelo pânico, acelerou sem pensar duas vezes. Quando olharam pelo retrovisor, a mulher já não estava mais lá. Seria um espírito, uma pessoa possuída? E você? O que faria se encontrasse algo assim no meio da estrada? Numa tarde tranquila na Rússia, um morador olhava distraidamente pela janela de seu apartamento. Tudo parecia normal, até que algo chamou sua atenção. Uma silhueta escura se movia no alto de um prédio vizinho, entre a névoa da tarde. Uma figura enorme, com patas longas, começou a escalar a fachada como se desafiasse a gravidade. O morador ficou paralisado. Mal conseguia respirar. A criatura se movia com uma agilidade assustadora. Suas extremidades longas se dobravam de maneira antinatural enquanto subia para o telhado. Seria uma aranha gigante? Um experimento fracassado? Ninguém sabia. De repente, a criatura parou, como se tivesse percebido que estava sendo observada. O morador pegou seu telefone para gravar, mas assim que focou a câmera, a criatura desapareceu nas sombras do telhado. Ela realmente foi embora? Ou apenas se escondeu? O vídeo viralizou, gerando debates. Alguns acreditam que se trata de um animal mutante.
Outros dizem que é um ser desconhecido. E você, o que acha que era? Poderia aparecer em outro prédio da região. Em Sangrur, Punjab, um grupo de amigos dirigia por uma estrada deserta durante a noite. De repente, seus faróis iluminaram uma figura caminhando lentamente na escuridão. Eles pensaram que era apenas um pedestre, mas algo na sua postura os deixou inquietos. A presença daquela figura era estranha, como se estivesse esperando ser vista. Quando o carro se aproximou, algo impossível aconteceu. A figura pareceu se deformar por um instante e, em um piscar de olhos, já não era mais um homem, mas sim um cachorro, parado bem no meio da estrada. Os amigos se entreolharam, sentindo o ar ficar pesado. As lendas falam de criaturas capazes de mudar de forma para caçar os desavisados. Aterrorizados, aceleraram para fugir dali. Mas uma sensação estranha tomou conta deles, como se algo ainda estivesse os seguindo. Eles olharam pelo retrovisor, mas não viram nada. No entanto, aquela sensação persistia. Eles realmente tinham escapado? Ou o trocador de pele os havia marcado para sempre? Era uma noite tranquila, quando uma câmera de campainha registrou algo estranho na rua. A princípio, parecia um cachorro de rua vagando entre os carros estacionados. Mas, conforme se aproximava, algo não fazia sentido. Suas patas eram compridas demais, seus movimentos erráticos. O dono da casa, ao revisar a gravação, sentiu um arrepio na espinha. Aquela criatura tinha mais de 4 patas. Seu corpo parecia torcido, uma fusão impossível entre um cachorro e uma aranha. Ela avançava lentamente, como se estivesse procurando algo ou alguém. Não emitia som algum, mas sua simples presença era aterrorizante. De repente, a criatura parou, como se tivesse percebido que estava sendo observada. Ela se virou lentamente na direção da câmera. Seu corpo começou a se distorcer. Suas patas se dobraram de maneira inumana e, em questão de segundos, desapareceu na escuridão. Seria uma mutação, um experimento fracassado ou algo que nunca deveria existir. Em um parque isolado, uma câmera registrou algo inquietante perto de uma escadaria. Uma pequena figura estava curvada, imóvel. À primeira vista, parecia uma criança ou uma estátua esquecida. Mas algo estava errado. Sua postura era rígida, sua cabeça tinha uma forma estranha. Quando a figura lentamente levantou o rosto, a verdade foi revelada. Sua pele era pálida. Seus olhos brilhavam, suas orelhas eram pontudas. Ela não emitiu som algum, mas sua simples presença era perturbadora. Na internet, alguns acreditavam que era um duende. Outros diziam que se tratava de uma entidade demoníaca, presa em nosso mundo. O vídeo viralizou, deixando mais perguntas do que respostas. Seria uma criatura mítica ou um truque elaborado? Se era real, como chegou até ali? E o mais assustador de tudo, quantas mais dessas entidades caminham entre nós sem serem notadas? E você, o que acha que era? Um duende? Um demônio? Ou algo ainda mais inquietante? Se você gosta de histórias misteriosas e registros assustadores, não se esqueça de deixar seu like e se inscrever no canal para mais vídeos aterrorizantes. Quem sabe o que podemos encontrar na próxima gravação?